O discernimento viveka, direcionado a negar a realidade dos upadis, ajudado pela sentença das escrituras que dizem de Brahman, nem é isto, permite, junto aos grandes aforismos védicos, reconhecer a identidade da alma individual, Jiva, e o Ser Supremo, Atman. Olá, amigos e amigas do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Atma Bodha. Esse é o 31º vídeo e esse é o Sloka 29. O método racional por excelência que utiliza o Vedanta para buscar decifrar a natureza de Atma denomina-se de net-net. Não é. Quando net-net é aplicada à percepção dual, impede que o objeto conhecido tenha um sentido de realidade. É importante ilustrar que se estabelecem na percepção dois níveis de realidades. Para exemplificá-lo, rememore a versão real da falsa serpente e a verdadeira versão real da corda irreconhecível. Ambas as versões possuem realidade. No entanto, a serpente e a corda podem ser experimentadas pela mente do perceptor. O Vedanta estabelece que a verdadeira realidade seja a corda e que a realidade ilusória é a serpente. No entanto, a mente é capaz de detectar uma ou outra e afirmar a existência delas. Quando se experimenta a serpente, a corda desaparece, e quando se detecta a corda, a serpente apresenta-se inexistente. Transportando o exemplo da corda e da serpente a um ambiente mais próximo à percepção, apresentamos que a serpente representa um objeto qualquer conhecido, que se experimenta diferenciado de quem o conhece e dos restantes objetos materiais ou ideais. A corda, ao contrário, representa o real no exemplo. Quer dizer, um objeto qualquer que, ao conhecê-la, se experimenta como tal objeto e, por sua vez, se apresenta o complemento cognitivo do campo. Isto é, o objeto e os demais eventos, ideais e materiais existentes. Experimentar o real implica a modificação do conjunto de padrões de percepção, onde o sujeito se apresenta diferente do objeto. Sob a nova cognição, se adquire o saber, graças à condição contínua, não dual e autoluminosa da consciência. A consciência assume o rol de conhecedor e, ao fazê-lo, não restringe sua natureza a algum lugar, zona ou fração de campo, apenas ao próprio campo em sua totalidade. Isto é, o conhecido se faz não diferente do conhecedor. Net-net implica em detectar e relacionar a qualquer objeto dual como se fora a serpente do nosso exemplo, e reconhecer intrinsecamente que sua natureza é ilusória, momentânea, mutável e fugaz. Nenhum objeto conhecido pode estabelecer as mesmas condições de percepção do momento conhecido em um instante posterior. Não basta negar um objeto percebido aplicando-lhe net-net, não é. Para que a ilusão de sua natureza cognitiva dual desapareça. Se requer, evidentemente, algo mais, o discernimento, viveka. Viveka é a faculdade mental superior que permite tornar inteligente o real e adotar a compreensão do saber do ser. Apenas poucas pessoas usufruem desse atributo aqui na Terra.
Às vezes, inclusive, pode-se passar uma geração inteira sem que ninguém vislumbre a precisa apreciação do real que apenas o discernimento Viveka pode outorgar. O Vedanta geralmente apresenta 3 passos necessários para se alcançar o tão ansiado discernimento metafísico, Viveka. São eles: Shraddha, Manana, Nididhyasana, isto é, escutar cuidadosamente os ensinamentos de um mestre com a experiência do real. Refletir posteriormente seus ensinamentos, detalhando-os todos o tempo que seja necessário, sejam meses ou anos, e finalmente compreender interiormente o saber resumido do ensinamento para abrir as portas da verdade inerente a ela. Shraddha. Esse primeiro passo tem a ver com a aproximação ao ensinamento de um mestre qualificado que possua experiência interior da realidade não dual. Apenas um mestre conhecedor do ser é capaz de mostrar o mundo de suas próprias compreensões. A maioria dos pseudos gurus confundem a emoção orgástica do divino com a experiência vital e ilimitada do samadhi. A força do ensinamento de um mestre não se encontra apenas nas ideias que transmite, mas elas possuem a viveza discernitiva de sua própria experiência. A inteireza do saber se entrega no ensinamento e consegue surpreender ao estudante aplicado no saber. Não apenas os mestres gurus têm alcançado a experiência do real. Também a tradição oferece a mão precisa dos rishis, mestres conhecedores da não-dualidade, que levaram uma vida de família e que aceitavam os seus estudantes como parte integrante de sua família. Também estão os nagas, mestre na arte de saber, cuja função essencial é transmitir o ensinamento sem criar um compromisso vital com seus estudantes, como fazem os gurus e os rishis. Manana. O ensinamento escutado deve ser posteriormente reflexionado. A mente deve trabalhar dando ordem, sequência e importância às ideias para criar uma unidade intelectiva clara. Evidentemente, a falta de experiência direta sobre a não-dualidade se converte em um foco de dúvida para o estudante. No entanto, a constante realização dos ensinamentos leva lentamente a uma maturidade na qual a ordem mental começa a imperar de forma natural. As mais comuns afirmações com as que se apresenta no Vedanta para educar a mente dos estudantes são as Mahavakyas, ou grandes sentenças védicas. Tatvamsi, tu é aquilo. Aham Brahmasi, eu sou Brahman. I am Atman Brahman, este Atma é Brahman. Pragnanam Brahma, Brahman é pura consciência. Estes Mahavakyas possuem um saber que vai além dos vocabulários que suas ideias estabelecem. Conectar-se a elas e entendê-las implica o alcance de uma suprema intuição que apenas aparece após um longo tempo de análise. A ocasional leitura das sentenças não é suficiente para ressaltar o que suas afirmações escondem. A presença do mestre, sua experiência interior e a relação estabelecida entre ambos lentamente vai penetrando a mente, adaptando-a a uma compreensão excepcional a nível metafísico. Nidhyasana. Quando finalmente chega o despertar da compreensão que Viveka outorga, então se nasce novamente neste mundo. Quando por fim se entende o que os antigos mestres, todos os livros daqueles personagens que viveram a realidade do ser, escreveram e ensinaram,
então se aproxima a liberdade interior. É aí aonde NetNet se torna evidente como mecanismo de desmascaramento de uma realidade ilusória. Quando a mente está preparada para ver o mundo em sua verdadeira magnitude, então NetNet se converte em uma verdade imensa, como uma montanha. Assim, o estudante que perseverou na profunda reflexão dos ensinamentos oferecidos pelo mestre colhe agora o fruto de Viveka. Os anos de reflexão profunda sobre os ensinamentos fundamentais finalmente despertam no coração de quem vive a aspiração do saber, de ser. Sua mente poderá agora facilmente aquietar-se para assim vivenciar os mundos interiores que jamais antes pôde reconhecer. Seu novo norte, é claro, pois a vivida experiência da não-dualidade lhe leva a um porto feliz, nesse processo de cognição real. O discípulo com uma mente ordenada, com a capacidade de responder exclusivamente ao momento presente, pode vislumbrar o desenvolvimento da complexidade e a simplicidade de todas as coisas. A identidade individual, a que se denomina em sânscrito de Jiva, ou unidade individual, quer dizer sua mente, seu prana e seu corpo físico, são o vivo reflexo da compreensão final que seu Antakarana tem adquirido. O acesso uma e outra vez ao Samadhi, durante dezenas ou centenas de experiências finais, lhe permitirá cada vez mais e de maneira mais clara reconhecer sua identidade com o universo inteiro. Comentando mais uma parte dessa leitura, um dos caminhos muito recomendado para o reconhecimento do Atma em si é a prática da discriminação, da diferenciação dessas duas ordens de realidade, entre dualidade, que é a realidade aparente, e a não dual, realidade absoluta. Quando se aplica essa prática NetNet, que quer dizer isto não é isso, vamos afastando, eliminando tudo aquilo que não é o ser, até que possamos compreender e nos reconhecer como sendo ser. Tudo que eliminaremos nesse processo de NetNet faz parte, está inserida nesse bloco, nessa bolha de realidade aparente. E o que é a realidade aparente? É tudo aquilo que nossa percepção toma como percebido e que, por causa da sobreposição dos upadis, damos a essa realidade aparente um valor de existência real, a tudo que é percebido e que acreditamos estar fora, separado do ser. Mas, ao observarmos todos os objetos, daremos o nome de objeto a tudo que não é o ser, é necessário compreender que não estamos nos referindo somente aos objetos físicos, mas também a tudo que não é visível como matéria. Já falamos sobre isso em vídeos anteriores. Quando observamos os objetos, podemos notar a impermanência, a transitoriedade, a mutabilidade deles. Se existe esses aspectos nesses objetos, como poderemos dar sentido de realidade, a não ser somente o sentido de uma realidade temporária? O fato da mente experimentar os objetos é que dá o sentido de existência real do objeto. Mas quando os experimentamos, separamos o objeto do seu complemento e, por causa dessa percepção errônea, que é o processo de sobreposição, vivemos dentro de um padrão de percepções voltadas para essa percepção ilusória, limitada, separada do seu complemento. Exemplo: uma coisa é você estar numa praia e perceber que a água molhou seus pés. Outra diferente é você saber que foi uma ondinha que molhou seus pés. Outra é você ver uma grande onda que se quebrou e molhou seus pés. E outra, ainda mais ampla,
é você saber que o mar daquela praia é que está molhando os seus pés. E, complementando mais sua percepção, podemos dizer que o oceano molhou seus pés. E assim por diante, até que sua visão da água seja no seu complemento, na sua totalidade. Esse é o propósito da vida, ter uma percepção no seu complemento total. Essa é a experiência a ser experimentada pelo nosso equipamento, corpo, mente e ego. Quando conhecemos nosso equipamento, como ele funciona, compreendemos nossos condicionamentos, compreendemos nossos enganos e assim podemos quebrar, eliminar esses padrões de percepção distorcidos que nos aprisionam numa visão de mundo parcial, voltado somente para os objetos. É preciso compreender que essa visão parcial significa que você está focado nos objetos. Quando você está focado nos objetos, você dá a eles uma existência real pela ligação que você faz com outros objetos, que você acredita ser verdadeiros também. Ou seja, por inferência. E isso é simplesmente um processo intelectual, parcial. Um potencial que você colapsou e que agora experiencia eventos nessa esfera dimensional, acreditando que é uma entidade separada, projetando outras entidades individuais. Isso é uma forma de conhecimento e poder parcial que você manifesta através das diferentes leis que têm uma causa única e efeitos infinitos. Leis atuantes que produz como resultado do que você tem colapsado as experiências que você tem experimentado. Então é isso. Esse foi o 32º vídeo e esse foi o Sloka 29. Agradeço a escuta atenta de todos, compartilhe os vídeos, bom estudo, namastê.